No dia 24 de junho, dia de São João Batista, a maçonaria está em todo o mundo comemorando a fundação da Grande Loja da Inglaterra, que ocorreu em 24 de junho de 1717, abrindo novos horizontes para a instituição maçônica na Europa e, posteriormente, para todos os continentes. Para tentarmos compreender melhor o que foi esse evento em 1717, vamos nos reportar ao cenário sociopolítico e cultural da época. Façamos uma viagem imaginária de volta ao tempo para Londres de 1717. Aquela era uma cidade sem estrutura sanitária. As ruas cheias de esterco dos milhares de cavalos e molhadas com esgoto jogado fora pelas janelas. Era perigoso andar nas ruas depois do anoitecer e somente alguma iluminação de rua foi instalada a partir de 1677, mas a iluminação pública com gás só começou em 1786. A aristocracia e os proprietários de terra, geralmente os mesmos, cuja riqueza era baseada na terra, estavam no topo da sociedade. Abaixo deles vinha a burguesia, comerciantes, advogados, médicos, educadores, transportadores e homens de armas. Todos estes constituíam uma pequena minoria. Os demais formavam a vasta massa da população, chamados de proletariado. Ainda não havia fábricas, mas muitas oficinas, artesãos de muitos ofícios e muitos criados. Mordomos, lacaios, cozinheiros, empregadas domésticas, carregadores, jardineiros e também trabalhadores agrícolas, pastores, mineiros, pescadores, todos eles completamente separados das classes superiores, pela sua falta de instrução, sua língua, costumes, sem possibilidade de subir na escala social. Existia um parlamento e também eleições, mas a grande maioria dos ingleses não tinha direito de voto. Os vários reformadores, embora rejeitando o domínio de Roma, eram diferentes, mas não mais liberais. Dentro dessa sociedade estratificada, começaram a ser ouvidas vozes propondo mudanças, fazendo apelo à razão em vez da submissão ao dogma. A ciência e a filosofia, então quase indistinguíveis, eram as ferramentas nas mãos dos intelectuais para implementar suas aspirações. Os manifestos Rosacruzes, publicados um século antes, em 1613 e 1615, tiveram um forte impacto sobre a cultura europeia, anunciando a revolução política e social que estava por vir. Racionalismo e ciência abririam o caminho para fazer uma sociedade mais equilibrada. O século XVII marcou um ponto de mudança no interesse dos estudiosos. A astrologia gradualmente deu lugar à astronomia. O estudo da anatomia e fisiologia revolucionou a medicina. Novos campos de estudo eram abertos todos os dias. A alquimia deu origem à química, e esse grande interesse se refletiu na criação de numerosas academias científicas, que se juntaram às literárias e filosóficas. Em 1666, a Academia Real de Ciências foi criada em Paris, e 6 anos antes, ou seja, em 1660, a Royal Society iniciava suas reuniões em Londres, fornecendo uma plataforma para pesquisadores e estudiosos. Alguns dos fundadores mais proeminentes da primeira grande loja também eram membros ativos na Royal Society.
Um dos eminentes fundadores da Royal Society, astrólogo, alquimista e Rosa-Cruz, é a figura de Elias Ashmole, que registrou sua iniciação na maçonaria em seu diário, no dia 16 de outubro de 1646, dando assim evidência que nessa época já existia a maçonaria livre e aceita, por não ter sido ele um maçom operativo. A evolução para estudos mais científicos foi impulsionada pelo desenvolvimento da tecnologia e mudanças na estrutura econômica do país. Os primórdios da Revolução Industrial estão ligados à mecanização da indústria têxtil. Durante séculos, os tecelões trabalhavam juntos em casa. Assim como as ciências, a maçonaria evoluiu e se propagou rapidamente por toda a Europa e outros continentes, com os desenvolvimentos feitos que originaram as bases para a ciência moderna. Na música, as orquestras de cordas começaram a se formar. Stradivarius estava construindo seus violinos famosos. O clarinete foi inventado em 1690. Bach, Handel, Scarlatti tinham 32 anos em 1717 e todos os três eram nascidos no mesmo ano, ou seja, em 1685. Na literatura, o romancista Daniel Defoe e o seu famoso livro Robinson Crusoe foi publicado em 1719. O poeta e artista William Blake tinha 60 anos em 1717, ficando famoso e conhecido por sua pintura O Ancião dos Dias. Na pintura, Hogarth estava em sua época mais produtiva. Sua gravura Night foi publicada em 1727 e é justamente famosa por mostrar o mestre da loja caminhando na rua, apoiado pelo cobridor, enquanto uma dona de casa descontente joga água ou algum outro tipo de líquido de uma janela do andar superior. Londres sofreu o flagelo da peste negra, a peste bubônica, que atingiu seu pico em 1665. Um ano depois, no ano de 1666, um grande incêndio devastou a cidade, mas ao mesmo tempo extirpou a maioria dos ratos que transmitiam a praga. Reconstruir a capital deu grande impulso aos ofícios da construção e foi talvez um dos principais antecedentes para o desenvolvimento e ressurgimento das lojas dos pedreiros. Esta foi também a época de ouro da pirataria no Atlântico e no Mediterrâneo. Aproximadamente entre 1716 e 1726, havia mais de 1.000 a 2.000 piratas no Atlântico a qualquer momento. Quase metade deles era de origem inglesa, cerca de 1/10 irlandesa, outro 10 entre Escócia e País de Gales. O restante vinha da América do Norte britânica ou das Índias Ocidentais e outros países europeus. Durante os 10 anos citados, os piratas provavelmente capturaram e saquearam cerca de 2.400 navios. E quais eram os locais de encontro do público? A palavra público indica o pub, de casa pública, uma estalagem ou taverna onde as pessoas se reuniam para beber, comer, cantar e trocar ideias. Foi ao mesmo tempo albergue, restaurante e clube. As primeiras lojas londrinas encontravam-se em bares ou pubs, numa sala separada ou num segundo andar, onde realizavam as suas cerimônias. E, claro, jantavam depois da reunião. Um cobridor sempre guardava o corredor de acesso ao recinto. De acordo com o que sabemos da maneira de operar as lojas naquele período, podemos inferir que a parte cerimonial da reunião era muito breve. O simbolismo era limitado ao painel do grau. Os irmãos usavam luvas e, um ponto muito importante, eram armados com espadas. A sala onde a cerimônia era realizada não tinha mobiliário especial.
Os símbolos de nossas ferramentas e outros instrumentos de loja eram desenhados em um painel ou então desenhados no chão com giz e carvão, para serem apagados após a reunião usando balde e esfregão. A gravura de Hogarth, conhecida, mostra um esfregão que está sendo carregado por um dos irmãos da loja. As reuniões maçônicas eram marcadas pela convivência. Como sabemos, um jantar era muito importante, na verdade, parte integrante da cerimônia. A música e o canto faziam parte importante da reunião. Basta abrir o primeiro livro das Constituições de Anderson, de 1723, para confirmar esse fato. 16 das suas 90 páginas são dedicadas às músicas do mestre, os vigilantes, companheiros e aprendizes, todos com as correspondentes partituras. Em 1716, 4 lojas e alguns antigos irmãos se encontraram na taberna da Apple Tree, em Covent Garden, em Londres, e concordaram em se reunir novamente no próximo ano para formar uma grande loja. Estes membros eram das estalagens Goose and Gridiron, Crown, Apple Tree e Rummer and Grapes. É sabido que as 4 lojas mencionadas acima realizaram uma reunião na estalagem e taberna Goose and Gridiron, nos pátios da igreja de St. Paul, em Londres, no dia 24 de junho de 1717, no dia da festa de São João Batista. Eles concordaram em restaurar suas comunicações trimestrais, ou seja, 3 reuniões por ano, nos dias de São Miguel, de Natal e da Anunciação, para tratar dos negócios maçônicos, e uma assembleia ou comunicação anual e festa para eleger o próximo grão-mestre. Assim, nessa reunião de 1717, elegeram o primeiro grão-mestre, Anthony Sawyer, mestre da loja Apple Tree. As constituições dos maçons livres para uso das lojas em Londres e Westminster foram publicadas em 1723. Foi editado pelo clérigo presbiteriano James Anderson, a ordem de John Theophilus Desaguliers, e aprovado por um comitê da Grande Loja sob seu controle. O advento da Grande Loja em 1717 foi sem dúvida o reavivamento das comunicações trimestrais e da Assembleia Anual dos Maçons. Embora não tenhamos registros comprovatórios dessas assembleias dos maçons operativos, existem menções de assembleias de maçons em dezembro de 1663, assim como em muitas outras datas anteriores. A primeira grande loja foi formada na época que a vida nos clubes estava em grande popularidade, e é fácil imaginar que muitas das lojas da época fossem um tipo de clube. Parece-nos, portanto, que essas 4 lojas queriam muito mais que serem apenas mais um clube, com a fundação da Grande Loja. Dr. James Anderson, o compilador das primeiras constituições da Grande Loja de 1723, somente relatou o evento de 1717, 22 anos depois, na segunda edição das suas constituições. Assim, vamos dar a palavra ao Dr. James Anderson, que nos deixou este texto escrito sobre a fundação. Em 1716 d.C., algumas lojas de Londres decidiram firmar o cimento sob um grão-mestre, como o centro de união e harmonia, sendo as lojas que se encontravam na estalagem Goose and Gridiron, o ganso e a grelha, nos pátios da Catedral de St. Paul; na estalagem Crown, a coroa, na Parkers Lane, próxima da Drury Lane; na taverna Apple Tree, a macieira, na Charles Street, em Covent Garden; e a taverna Rummer and Grapes, do Copázio e das Uvas, na Channel Row, em Westminster.
Eles e alguns irmãos antigos se encontraram na citada Apple Tree e, tendo colocado na presidência o mestre maçom mais antigo, agora o mestre de uma loja, constituíram a grande loja pro tempore e, em seguida, restabeleceram as comunicações trimestrais dos oficiais das lojas, chamada de Grande Loja, e resolveram manter uma assembleia anual e festa, e quando escolheriam um grão-mestre entre eles mesmos, até que tivessem a honra de um irmão nobre os comandar. Dessa forma, no dia de São João Batista, no terceiro ano do rei Jorge I, em 1717 d.C., a Assembleia e a Festa dos Maçons Livres e Aceitos foi realizada na cervejaria acima citada da Goose and Gridiron, do Ganso e da Grelha. Antes do jantar, o mestre maçom mais antigo, agora o mestre de uma loja na presidência, propôs uma lista de candidatos apropriados, e a Irmandade, por maioria, elegeu Mr. Anthony Sawyer, cavalheiro, grão-mestre dos maçons, tendo como grandes vigilantes o capitão Joseph Elliot e Jacob Lumble, que foram investidos com as insígnias de cargo e poder pelo dito mestre antigo e instalados, e foram devidamente congratulados pela Assembleia que lhes prestaram homenagem. Este, assim, é o relato de Anderson, e assim foi formada a Grande Loja da Inglaterra. Apesar de sua restrita jurisdição